Olá, vamos continuando a nossa leitura. Estou lendo o livro A República de Platão com os diálogos socráticos. Muito interessante, onde se revela a base da justiça num documento bastante importante, filosófico. Legal? Então, vamos lá? A República de Platão. Já gravei dois vídeos, vou para o terceiro agora. Vamos lá então. Estou na página 30. Nem a arte equestre, a, nem a arte equestre a sua própria vantagem, nem a dos cavalos, nem em geral qualquer arte tem por objeto a sua própria vantagem, pois não necessita de nada, mas a do indivíduo a que se aplica. Isso Sócrates falando, Trasímaco. E assim que me parece. Mas, Trasímaco, as artes governam e dominam o objeto sobre o qual se exercem. Ele concordou comigo neste ponto, embora a muito custo. Sócrates, portanto, nenhuma ciência procura nem prescreve a vantagem do mais forte, mas a do mais fraco, que lhe é sujeito. Esse é um ponto interessante, né? Onde sempre se procura proteger o mais fraco. A gente vê isso bastante no direito, né? Para igualar, para complementar as igualdades. Também concordou comigo neste ponto, mas só depois de ter procurado uma contestação. Quando cedeu, eu lhe disse, então Sócrates, né? Portanto, o médico, na medida em que é médico, não objetiva nem prescreve a sua própria vantagem, mas a do doente. Com efeito, reconhecemos que o médico, no sentido exato da palavra, governa o corpo e não é homem de negócios, não o reconhecemos? Ele concordou. E que o piloto, no sentido exato da palavra, lidera os marinheiros, mas não é marinheiro? Foi assim que reconhecemos. Consequentemente, um tal piloto, um tal governante não objetivará e não prescreverá sua própria vantagem, mas sim a do marinheiro, do indivíduo que ele governa. Ele concordou com grande dificuldade. Sendo assim, Trasímaco, nenhum governante, seja qual for a natureza de sua autoridade, na medida em que é governante, não objetiva e não ordena a sua própria vantagem, mas a do indivíduo que governa e para quem exerce a sua arte. É com vista ao que é vantajoso e conveniente para este indivíduo que diz tudo o que diz e faz tudo o que faz. A gente não vê isso na prática, né? Mas aqui nós estamos tratando de um conceito que muitas vezes é um conceito teórico de justiça. Continuando. Estávamos nesse ponto de discussão e era claro para todos que a definição de justiça tinha sido virada do avesso quando Trasímaco, em lugar de responder, gritou: Tu tens ama, Sócrates? O quê? Não seria mais apropriado responderes do que fazeres tal pergunta? É que ela não te deixa babar e não te assoa o nariz quando necessário, visto que não aprendeste a diferenciar os carneiros do pastor. Por que dizes isso? Porque crês que os pastores e os vaqueiros objetivam o bem dos seus carneiros e dos seus bois e os engordam e tratam, tendo em vista outra coisa para além do bem dos seus patrões e deles mesmos. Isto é, não se engorda carneiro tentando beneficiar o carneiro. No final, quem vai ser beneficiado é o dono do carneiro. E da mesma maneira, acreditas que os governantes das cidades, os que são realmente governantes, olham para os seus súditos como se olha para carneiros e que objetivam dia e noite tirar deles um lucro pessoal. Foste tão longe no conhecimento do justo e da justiça
do injusto e da injustiça, que ignoras que a justiça é, na realidade, um bem alheio, o interesse do mais forte e daquele que governa, e a desvantagem daquele que obedece e serve. Que a injustiça é o oposto e comanda os simples de espírito e os justos, que os indivíduos trabalham para o interesse do mais forte e fazem a sua felicidade servindo-o, mas de nenhuma maneira a deles mesmo. Tem um meme na internet, que não deixa de ser verdade, das pessoas que falam sobre empreendedorismo, que é o seguinte: ao invés de enriquecer alguém trabalhando para ele no regime CLT, eu vou trabalhar para mim e tratar do meu interesse, enriquecendo-me. Está mais ou menos aqui, né? Aqui tens, ó, muito simples, Sócrates, como é necessário encarar o caso. O homem justo é em todos os lugares inferior ao injusto. Em primeiro lugar, no comércio, quando se associam um ao outro, nunca descobrirás, ao dissolver-se a sociedade, que o justo ganhou, mas que perdeu. Em seguida, nos negócios públicos, quando é preciso pagar contribuições, o justo paga mais do que os seus iguais, o injusto menos. Quando, ao contrário, trata de receber, um não recebe nada, o outro muito. Aqui nesse caso, fazendo um adendo, eu me lembro, por exemplo, quando a gente deve para o erário público, digamos, a gente deve algum tributo lá. Você pode ver, vai ficando, se a fazenda pública não tem interesse, seja porque a gente não tem bens, ela abre, a fazenda pública abre um momento em que, devidamente autorizado pelo Poder Legislativo, em que há uma anistia, né? A gente vê isso às vezes. Isso nos leva a pensar, e tem a ver com o texto, é que às vezes é melhor ficar devendo do que pagar, esperando essa tal anistia, esse tal desconto. E talvez isso se encaixe aqui. Continuando, e quando um e outro ocupam algum cargo, acontece que o justo, mesmo que não haja outro prejuízo, deixa por negligência que os seus negócios domésticos periclitem e não tira da função pública nenhum proveito por causa da sua justiça. Além disso, incorre no ódio dos parentes e conhecidos ao recusar servi-los em detrimento da justiça. Quanto ao injusto, é exatamente o contrário, pois entendo como tal aquele de quem falava há pouco, o que é capaz de se sobrepor aos outros. Examina-o bem, se quiseres saber até que ponto, no particular, a injustiça é mais vantajosa do que a justiça. Mas irás compreendê-lo mais facilmente se fores até a injustiça mais perfeita, a que leva ao ápice da felicidade o homem que a comete e ao ápice da infelicidade os que a sofrem e não querem cometê-la. Essa injustiça é a tirania que, por fraude ou violência, se apodera do bem alheio, sagrado, profano, particular, público, e não por partes, mas na totalidade. Para cada um desses delitos, o homem que se deixa apanhar é punido e coberto das piores ignomínias. Com efeito, essas pessoas que agem por partes são consideradas sacrílegas, traficantes de escravos, arrombadores de moradias, espoliadores, ladrões, conforme a injustiça cometida. Mas quando um homem, além da fortuna dos cidadãos, se apodera das suas pessoas e os escraviza, em vez de receber esses nomes ignominiosos e considerado feliz e considerado feliz e afortunado, não apenas pelos cidadãos, mas também por todos aqueles que sabem que ele cometeu a injustiça em toda a sua extensão. Com efeito, não receiam cometer a injustiça os que a reprovai.
receiam ser vítimas dela. Por isso, Sócrates, a injustiça levada a um alto grau é mais forte, mais livre, mais digna de um senhor do que a justiça. E, como eu dizia a princípio, a justiça significa o interesse do mais forte, e a injustiça é em si mesma vantagem e lucro. Trecho importante, trecho interessante aqui, né? Depois de falar dessa maneira, Trasímaco pretendia retirar-se após ter, como um banhista, inundado os nossos ouvidos com o seu impetuoso e abundante discurso. Mas os assistentes não o deixaram partir e forçaram-no a permanecer para justificar as suas palavras. Eu próprio insisti com ele, dizendo-lhe: ó divino Trasímaco, depois de nos teres feito um tal discurso, pensas em ir embora antes de demonstrares suficientemente ou ensinares se isso é assim ou diferente? Crês que é tarefa fácil definir a regra de vida que cada um de nós deve seguir para viver da maneira mais proveitosa? E o Trasímaco: por acaso eu penso que é de outra maneira? E o Sócrates: é o que parece. Ou então, não te preocupas conosco e não te importa que levemos uma vida pior ou melhor na ignorância do que tu pretendes saber. Mas, meu caro, dá-te ao incômodo de nos instruir também. Não farás um mau investimento se nos fizeres teus devedores, numerosos como somos. Com efeito, se queres saber o que penso, não estou convencido e não creio que a injustiça seja mais vantajosa do que a justiça, mesmo quando há a liberdade de praticá-la e não se é impedido de fazer o que se quer. Mesmo que um homem, meu caro, seja injusto e tenha o poder de praticar a injustiça por fraude ou, ou a força, nem por isso estou convencido de que tire daí mais proveito que da justiça. Talvez esse seja também o sentimento de outros entre nós, e não somente o meu. Convence-nos, portanto, homem divino, de maneira satisfatória de que fazemos mal em preferir a justiça à injustiça. A justiça à injustiça, né? Aqui ele está fazendo também um paralelo do seguinte: é que o sujeito que é injusto ganha mais. Ele citou exemplos aqui, por exemplo, que a gente podia trazer em termos atuais dos políticos, né? O sujeito que mexe com a coisa pública, que se apodera dessa coisa pública, que faz negociatas com a coisa pública e sai da vida pública super enriquecido, com muito dinheiro. Enquanto que aquele que é justo e que procura justiça e que foi administrar a coisa pública, além de ganhar pouco e mal lá, tem que abandonar as suas coisas, tem que brigar com a família porque abandonou as suas coisas, os seus negócios. Acho que é nesse ponto aqui é que ele está dizendo é em relação ao que se ganha, não exatamente a justiça em si. O Trasímaco: como eu haveria de te convencer se não o consegui com o que já disse? Que mais posso fazer? Será necessário que enfie os meus argumentos na tua cabeça? Por Zeus, basta. Em primeiro lugar, mantém-te nas posições assumidas, ou se as mudares, terás de fazê-lo com clareza, não nos enganes. Vês agora, Trasímaco, que para voltar ao que dissemos, que depois de teres apresentado a definição do verdadeiro médico, não achaste que devias revelar rigorosamente a do verdadeiro pastor? Pensas que, como pastor, ele engorda os seus carneiros, não objetivando o seu maior bem, mas como um glutão que pretende dar um festim, objetivando a carne boa, ou como um comerciante objetivando a venda, e não como um pastor. Mas a arte do pastor objetiva unicamente o maior bem do indivíduo a que ele se aplica, já que ele próprio está suficientemente provido das qualidades que asseguram a sua excelência, enquanto se mantém de acordo com a sua natureza de arte pastoril. Pelo mesmo motivo, eu supunha há pouco que éramos obrigados a reconhecer que todo governo, enquanto governo,
objetiva unicamente o maior bem dos indivíduos que governa e dos quais é responsável, quer se trate de população de uma cidade, quer de um particular. Mas tu crês que os governantes das cidades, os que governam realmente, o fazem com prazer? Trasímaco. Se creio, por Zeus, tenho certeza. Mas como, Trasímaco? Não notaste que ninguém concorda em exercer os outros cargos por eles mesmos, que ao contrário se exige uma retribuição, porque não é ao próprio que o seu exercício aproveita, mas aos governados? E responde a isso. Não se diz sempre que uma arte se diferencia de outra por ser ou por ter um poder diferente? E homem bem-aventurado não responde contra a sua opinião para que possamos avançar. Mas é isso que ela se diferencia. E cada um de nós não procura conseguir um certo benefício particular e não comum a todos, como a medicina, a saúde, a pilotagem, a segurança na navegação e assim por diante? Sem dúvida. E Sócrates, e a arte do mercenário, o salário, dado que reside aí o seu próprio poder? Confundes a medicina com a pilotagem, ou, para definir as palavras com rigor, como compuseste, se alguém recupera a saúde governando um navio, porque é vantajoso para ele navegar, denominarás por isso medicina a sua arte? Claro que não. Mas como denominarás medicina a arte do mercenário? Porque o médico, ao curar, ganha salário. Oh. Será que o médico é um mercenário por ganhar salário? O objetivo do médico é curar o doente. Trasímaco disse não. O Sócrates não. Afirmamos que cada arte objetiva um benefício particular? Afirmamos. Portanto, se todos os artesãos se beneficiam em comum acordo de um certo lucro, é evidente que acrescentam à sua arte um elemento comum, de que oferem lucro. E o que parece. E nós declaramos que os artesãos ganham salário porque adicionam à sua arte a do mercenário. Reconheceu a custo. Portanto, dizendo Sócrates, não é da arte que exerce cada um que retira esse proveito, que consiste em receber um salário, mas, examinando com rigor, a medicina cria a saúde e a arte do mercenário proporciona o salário. A arquitetura edifica a moradia e a arte do mercenário, que a acompanha, proporciona o salário. E assim todas as outras artes. Cada um trabalha na obra que lhe é própria e aproveita o indivíduo a que se aplica. Porém, se não recebesse salário, tiraria o artesão proveito da sua arte? Trasímaco, acredito que não. E Sócrates, e a sua arte deixa de ser útil quando ele trabalha gratuitamente? A meu ver, não. Então, Trasímaco, é evidente que nenhuma arte e nenhum comando provê ao seu próprio benefício, mas, como dizíamos, há instantes, assegura e objetiva o do governado, objetivando o interesse do mais fraco e não o do mais forte. Deixa eu ver se eu peguei a ideia aqui. É que a arte de fazer o melhor para o outro, para que esse outro tenha benefício. Então, digamos, na política, ó, o político que administra bem para que as pessoas tenham benefício e não ele, tá certo? Na medida em que este político é remunerado para fazer isso. Mesma coisa num prédio, então. O síndico é remunerado, tem alguma vantagem para administrar em favor da comunidade. O objetivo do síndico é fazer com que os condôminos tenham uma certa facilidade. Tudo é dirigido para facilitar a vida do condômino, né? E ele, o síndico, centraliza isso. E tá certo que ele ganhe um salário ou isenção do seu condomínio, então ele ganha alguma coisa, mas o objetivo dele não é exatamente a arte de ganhar, mas a arte de bem administrar aquele condomínio.
Então, Sócrates falando, Trasímaco, é evidente que nenhuma arte, nenhum comando provê ao seu próprio benefício, mas, como dizíamos há instantes, assegura e objetiva o do governado, objetivando o interesse do mais fraco e não o do mais forte. Eis porque, meu caro Trasímaco, que eu dizia há pouco que ninguém concorda de bom grado em governar e curar os males dos outros, mas exige salário porque aquele que quer exercer convenientemente a sua arte não faz e não objetiva na medida em que objetiva segundo essa arte, senão o bem do governado. Por essas razões, é necessário pagar um salário aos que concordam em governar, seja em dinheiro, honra ou castigo, se porventura se recusarem. O Glauco entra na história e diz: Que queres dizer com isso, Sócrates? Eu conheço os dois outros tipos de salário, mas ignoro o que entendes por castigo, dado aí na forma de salário. Aí o Sócrates diz: Então não conheces o salário dos melhores, aquilo pelo qual os mais virtuosos governam, quando se resignam a fazê-lo. Não sabes que o amor à honra e ao dinheiro é considerado coisa vergonhosa e efetivamente o é? Sei. Devido a isso, os homens de bem não querem governar nem pelas riquezas, nem pela honra, porque não querem ser considerados mercenários, exigindo abertamente o salário correspondente à sua função, nem ladrões tirando dessa função lucros secretos. Também não trabalham pela honra, porque não são ambiciosos, portanto é preciso que haja obrigação e castigo para que aceitem governar. É por isso que tomar o poder de livre vontade, sem que a necessidade a isso obrigue, pode ser considerado vergonha. E o maior castigo consiste em ser governado por alguém ainda pior do que nós, quando não queremos ser nós a governar. É com esse receio que me parecem agir quando governam as pessoas honradas, e então assumem o poder não como um bem a ser usufruído, mas como uma tarefa necessária que não podem confiar a outras melhores que elas nem a iguais. Se surgisse uma cidade de homens bons, é provável que nela se lutasse para fugir do poder, como agora se luta para obtê-lo, e tornar-se-ia evidente que, na verdade, o governante autêntico não deve visar ao seu próprio interesse, mas ao do governado, de modo que todo homem sensato preferiria ser obrigado por outro do que preocupar-se em obrigar outros. Portanto, de forma alguma concordo com Trasímaco quando afirma que a justiça significa o interesse do mais forte, mas voltaremos a esse ponto mais tarde. Aqui também tem uma questão interessante, né, pessoal? É porque ele está falando de justiça. Justiça é um conceito também que fica muito no campo teórico, né? Como cobrança, como mundo ideal. O que o Trasímaco disse é que, na prática, o sujeito às vezes vai para esse interesse de vou proteger o mais fraco para também se beneficiar. Né? E a gente vê muito disso na vida fora. Muitos exemplos. Continuando aqui, Sócrates falando, dou uma importância muito maior ao que diz agora Trasímaco, que a vida do homem injusto é superior à do justo. Que partido tomas, Glauco? Qual dessas asserções te parece a mais verdadeira? O Glauco, a vida do homem justo parece-me mais proveitosa. Ouviste a relação que Trasímaco fez dos bens ligados à vida do injusto? Ouvi, mas não me convenci. Queres então que o convençamos se conseguirmos encontrar o meio de que ele não está na verdade? Como não haveria de querer? Se, juntando as nossas forças contra ele e opondo argumento a argumento, relacionáramos os bens que a justiça proporciona. Se por seu turno ele replicar e nós também, será preciso contar e avaliar as vantagens citadas por uma e outra parte em cada argumento e iremos precisar de juízes para decidir. Se, ao contrário, como há pouco,
debatermos a questão até conseguirmos um mútuo acordo, nós seremos conjuntamente juízes e advogados. É verdade. Qual desses dois métodos prefere? O Glauco, o segundo. Sócrates, então, Trasímaco, volte ao começo e responde-me: acreditas que a injustiça total é mais proveitosa do que a justiça total? Com certeza, e já expliquei por que razões. Muito bem, mas da maneira que entendes essas duas coisas, denominas uma virtude e a outra vício, sem dúvida. E é a justiça que denominas virtude e a injustiça vício? É o que dou a entender, encantadora criatura, quando digo que a injustiça é proveitosa e a justiça não o é. Como é então? O contrário. A justiça é um vício? Não, mas uma nobre simplicidade de caráter. Então, a injustiça é perversidade de caráter? Não, é prudência. Será, Trasímaco, que os injustos te parecem sábios e bons? Sim, aqueles que são capazes de cometer a injustiça com perfeição e de submeter cidades e povos. Pensas, talvez, que me refiro aos gatunos? Sem dúvida, tais práticas são rendosas enquanto não são descobertas, mas não merecem menção ao lado das que acabo de indicar. Percebo perfeitamente o teu raciocínio, mas o que me surpreende é que classifiques a injustiça como a virtude e a sabedoria, e a justiça como seus opostos. Mas é exatamente assim que eu as classifico. Isso é grave, camarada. Não é fácil saber o que se pode dizer se, com efeito, admitisses que a injustiça é proveitosa, admitindo ao mesmo tempo com alguns outros que é vício e coisa vergonhosa, poderíamos responder-te invocando as noções correntes sobre o assunto, mas, evidentemente, tu dirias que ela é bela, é forte e conceder-lhes-ia todos os atributos que nós concedemos à justiça, visto que ousaste compará-la com a virtude e a sabedoria. Adivinhas muito bem. Contudo, não devo recusar-me a continuar com este exame enquanto puder acreditar que falas seriamente e que me parece realmente, Trasímaco, que não é caçoada da tua parte e que estás exprimindo a tua verdadeira opinião. Que importância tem que seja ou não a minha opinião? Limita-te a refutar-me? De fato, não tem importância, mas responde a mais isso. Parece-te que o homem justo procuras prevalecer de algum modo sobre o outro homem justo? Jamais, pois não seria educado e simples como é. Nem mesmo uma ação justa, nem assim. Mas ele pretenderia prevalecer sobre o homem injusto e pensaria ou não fazê-lo justamente? Quer dizer, o justo contra um outro justo, ele usa a justiça. Mas o justo contra o injusto é injusto também ou usa a justiça, né? O Sócrates disse o seguinte: pensaria e o pretenderia. Aliás, Trasímaco disse: pensaria e o pretenderia, mas não poderia. Sócrates, retomando, diz: não foi isso que perguntei. Quero saber se o justo não teria nem a pretensão nem o desejo de prevalecer sobre o justo, mas apenas sobre o injusto. Assim o é. E o injusto pretenderia prevalecer sobre o justo e sobre a ação justa? Como não, se ele pretende prevalecer sobre todos? Então, prevalecerá sobre o homem injusto e sobre a ação injusta e se empenhará em prevalecer sobre todos? Isso mesmo. Resumindo, o justo não prevalece sobre o seu semelhante, mas sobre o seu contrário. O injusto prevalece sobre o seu semelhante e o seu contrário. Excelente expresso. Excelentemente expresso. Porém, o injusto é sábio e bom, ao passo que o justo não é nem uma coisa nem outra. O injusto é sábio e bom, ao passo que o justo não é nem uma coisa nem outra. Acho que houve uma troca, né?
Talvez seja justo, né? Porque ele disse que o Trasímaco é excelente também. O Sócrates, como consequência, o injusto assemelha-se ao sábio e ao bom, e o justo não se lhes assemelha? Como poderia ser diferente, sendo que ele se assemelha aos seus semelhantes e o outro não se lhes assemelha? O Sócrates, muito bem. Portanto, cada um é tal como aqueles a que se assemelha. Quem pode duvidar? Que seja Trasímaco. Agora, não afirmas que um homem é músico e que o outro não o é? Afirmo. Qual dos dois é conhecedor e qual não é? Certamente o músico é conhecedor e o outro não é. Aí o Sócrates. E não é bom nas coisas de que é conhecedor e o outro não o é? Certamente. Mas a respeito da medicina não é assim. É assim. Agora, crês, excelente homem, que um músico que afina a sua lira, esticando ou soltando as cordas, pretende prevalecer sobre um músico ou ter vantagem sobre ele? Não, não creio. Não quererá prevalecer sobre um homem ignorante em música? Sim, com certeza. E o médico, ao prescrever alimento e bebida, quererá prevalecer sobre o médico ou sobre a prática médica? Certamente que não. E sobre um homem que ignora a medicina? Sim. Mas percebes a respeito da ciência e da ignorância em geral? Se um conhecedor qualquer querer prevalecer com atos ou com palavras sobre outro conhecedor, e não agir como o seu semelhante no mesmo caso. Talvez seja necessário que seja assim. Mas, da mesma forma, não quererá o ignorante prevalecer sobre o conhecedor e o ignorante, talvez. Ora, o conhecedor é sábio e o sábio é bom e, portanto, o homem sábio é bom e bom não quererá prevalecer sobre o seu semelhante, mas sobre aquele que não se assemelha a ele, sobre o seu oposto. Aparentemente, ao passo que o homem mau, ignorante, quererá prevalecer sobre o seu semelhante e seu oposto. Mas Trasímaco, o nosso homem injusto não prevalece sobre o seu oposto e o seu semelhante, não o dissesse? Disse. E não é verdade que o justo não prevalecerá sobre o seu semelhante, mas sim sobre o seu oposto? É verdade. Então, o justo assemelha-se ao homem sábio, e bom, e o injusto ao homem mau e ignorante. Pode ser. Mas nós havíamos afirmado que cada um deles é igual àquele que se assemelha. De fato, afirmamos, logo, o justo é bom, o sábio, o injusto, ignorante e mau. Trasímaco concordou com tudo isso, mas tão facilmente, não tão facilmente como seu relato, mas contra sua vontade e a muito custo. Suava abundantemente, tanto mais que fazia muito calor, e foi então que pela primeira vez vi Trasímaco enrubescer. E quando concordamos que a justiça é virtude, sabedoria é injustiça, e a injustiça vício e ignorância, prossegui. Consideramos isso definido, mas afirmamos que a injustiça tem também força. Não te lembras, Trasímaco? Lembro-me que, se não me agrada o que acabas de afirmar, e sei como refutar. Contudo, se eu usar da palavra, com certeza dirás que estou fazendo um discurso. Por isso, deixa-me falar à vontade, ou se querer interrogar-me, interroga-me. E eu, como se faz com as velhas que contam histórias, dir-te-ei, seja, e e te aprovarei ou desaprovarei com a cabeça. Mas pelo menos, disse Sócrates, não respondas com a tua opinião. Farei como quiseres, já que não me deixas falar, que mais queres? Nada, por Zeus, faz como preferires, vou interrogar-te. Trasímaco, interroga. Far-te-ei a mesma pergunta que há pouco, para podermos continuar a discussão o que é justiça em comparação com a injustiça. Com efeito, foi dito que a injustiça é mais poderosa do que a justiça, mas agora, se a justiça é sabedoria e virtude,
conclui-se facilmente, penso eu, que ela é mais poderosa do que a injustiça, visto que a injustiça é a ignorância. Já ninguém pode ignorá-lo. No entanto, não é de uma maneira tão simples, Trasímaco, que pretendo abordar o assunto, mas do ponto de vista seguinte: existe cidade injusta que tende sujeitar ou tenha sujeitado outras cidades, mantendo um grande número delas em escravidão? Trasímaco, com certeza. E é assim que procederá a melhor cidade, a mais perfeitamente injusta? Aqui nós terminamos, porque daí ele começa a fazer comparação, tirando das pessoas e colocando no modo coletivo. Daí no próximo vídeo eu quero ver se eu retomo daqui desse ponto, onde ele começa a examinar essa questão da justiça e, e se é justo, se não é justo, a partir daí das cidades, que é no ambiente coletivo. Ok? Então vamos lá. O, esse trecho que a gente que tem aqui no episódio 3, né, que eu li aqui agora, eu estou me socorrendo de um resumo que eu fiz através da inteligência artificial, em que Glauco desafia Sócrates, as páginas 31 a 45, corresponde a uma das partes mais emblemáticas do livro, onde Glauco, irmão de Adimanto, propõe um desafio central a Sócrates: justificar a justiça por si mesma e não apenas por seus efeitos. É muito interessante essa questão, é, porque ela nos mostra um outro lado, Trasímaco que fez, né? Outro lado da justiça, que é a finalidade da justiça, que é fazer o bem ao outro. E mesmo que a pessoa que vai fazer esse bem receba salário, não tem nenhum, o problema não está no salário, está na finalidade, que é fazer o bem ao outro. Agora, quando eu me aproveito de todo esse processo e não faço bem ao outro, eu não estou cometendo justiça. Aliás, não estou praticando justiça, mas eu estou sendo injusto, porque o objetivo dessa arte, digamos, governar, que era atender aos governados, não está sendo atendido. Está sendo atendido aqui o interesse daquele que governa. E isso que é injusto, porque o justo seria governar em prol do cidadão. Trazendo aqui um exemplo assim bem corriqueiro das nossas vidas. Show? Ufa, bacana. Volto com o próximo vídeo e assim a gente vai organizando melhor o pensamento sobre essa importante obra, A República de Platão, onde Sócrates dialoga, e esses diálogos socráticos são muito importantes, muito interessantes, para a gente compreender. No caso aqui é sobre justiça, né? E até onde vai esse elemento justiça, essa arte chamada justiça. Valeu? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Até mais.